Seja bem-vindo ao melhor conteúdo do mundo sobre como que funciona a atração entre homem e mulher. Eu falo isso porque o nível desse conteúdo aqui tá tão aprofundado que eu não achei em lugar nenhum. Eu fiz um compilado, de livros, conteúdos que eu peguei na internet, usei IA, filtrei, peguei muitos artigos, estudos, e eu formei aqui a nossa teoria aqui para esse vídeo. Então, no momento, esse é o melhor conteúdo do mundo sobre como que funciona a atração entre homem e mulher. E esse vídeo aqui vai funcionar como os outros que eu já fiz no canal. Eu vou fazer meio que um iceberg, um afunilamento, onde eu vou apresentando algumas coisas que você já conhece para você se familiarizar, e aí eu vou resumir aquilo e ainda vou dar um resumo do resumo, para você guardar na sua mente aí, ficar muito mais fácil de você lembrar do que eu te ensinei. Então, nos vídeos passados aí, onde eu expliquei qual que era o sentido da vida, eu falei pra você que tudo se resume em sexo, O sentido da vida é comer alguém. Mas tudo é sobre sexo, menos o sexo. O sexo é sobre poder. Ou seja, o sentido da vida é vontade de poder. E lá nos vídeos eu te ensino como que você exerce essa vontade de potência, essa vontade de poder. Então, caso você tenha se interessado nesse tema, no final desse vídeo vai aparecer para você, então não precisa sair desse aqui. Então, novamente nesse vídeo eu vou utilizar esse método de iceberg, de afunilamento, que fica muito mais fácil para você lembrar, Então, ao mesmo tempo que eu vou te ensinando, eu já vou organizando na sua mente ponto a ponto, O resumo do resumo, para qualquer pessoa conseguir entender e aprender. Então, pessoal, muita gente tenta definir, como que funciona a atração, Muitas pessoas vendem segredos, métodos secretos de como é que funciona a atração, como é que você atrai qualquer mulher do mundo, como você faz a mulher que você tá gostando gostar de você também. Muita gente vende muitos métodos, existem muitas fórmulas aí que o pessoal inventa. E tem até algumas teorias boas, Por exemplo, o Capital Erótico. Tem um livro que se chama o Capital Erótico e lá tem diversos estudos, A autora, se não me engano é a autora, ela escreve lá e cita alguns artigos científicos mostrando que pessoas bonitas tendem a ganhar mais, Pessoas mais altas tendem a ganhar mais. Pessoas com sex appeal, Pessoas mais seduzentes, elas tendem a ganhar mais. Tendem a se destacar mais na vida. Ou seja, a gente tem um entendimento de que o seu valor é a sua aparência, Mas isso não é tudo. Aí tem outras teorias também do VSM, O valor sexual de mercado. Uma teoria que existe um mercado sexual e que dependendo do seu valor nele ali, da sua nota, do seu valor sexual, você consegue se relacionar com alguém, Então é a hipergamia, A mulher se relaciona só com quem tá acima dela. Aí tem toda essa teoria de que se você tiver uma nota maior do que a mulher, você consegue ficar com a mulher, Os homens de maior nota conseguem ficar com todas as mulheres, enquanto os homens que têm a nota mais baixa não conseguem ficar com ninguém, E realmente faz sentido, é verdade, hipergamia existe, mas também não é tudo. Nem tudo se resume a capital erótico e nem tudo se resume a VSM. Não é só você aprender e desenvolver o seu VSM que você vai sair com qualquer mulher aí e se relacionar com quem você quiser, não é assim. Eu diria que tem uma taxa de eficácia muito ruim. Então, se você aprender o VSM, se desenvolver e não sei o que, dificilmente você vai realmente ficar com um monte de mulher e ter resultado com um monte de mulher. Não é assim que funciona. E eu diria que com o que você aprender aqui, você vai ter 99% de chance, de eficácia. Então, ao invés de você focar e desenvolver o seu VSM, seu capital erótico, seu sex appeal, se você desenvolver tudo que eu falar aqui nesse vídeo, você vai ter uma eficácia de 99%, ou seja, você vai conseguir pegar qualquer mulher. E as mulheres podem confirmar isso aqui nos comentários, que eu vou abordar aqui um estudo muito aprofundado sobre tudo isso. Então vamos sair desse papo coach, Desse papo de pua, que eu tô querendo te ensinar, de falar que o meu método é melhor do que todos, Vamos falar aqui de ciência. Eu quero que você entenda o instinto feminino. Durante centenas de milhares de anos, as mulheres, as primeiras fêmeas humanas, elas viviam em um contexto em que sobreviver dependia da proteção e da provisão. Então, a gente pode dizer que a mulher se atrai por provisão e proteção. Nessa época, as mulheres ficavam muito mais vulneráveis do que os homens, Elas já tinham a desvantagem física de serem mais fracas, menores, e elas ainda gestavam, tinham filhos, amamentavam, então elas ficavam muito mais vulneráveis e elas precisavam de proteção e provisão. E nesse cenário, a seleção natural favoreceu as mulheres que se vinculavam com homens que poderiam oferecer proteção e provisão. Ou seja, o homem que conseguia defender de predadores e que conseguia e tinha acesso a abrigo e comida, Ele oferecia proteção e provisão. Esse era o homem mais selecionado, as mulheres escolhiam esse homem. E com o tempo, esse comportamento foi inserido nas mulheres, Não só na cultura, mas na biologia. Então não era algo passado de mãe para filha assim, olha filha, você tem que arrumar um cara que ofereça provisão e proteção, não. Então não era algo ensinado de mãe para filha, em que as mães falavam para as filhas que você tem que arrumar um homem que ofereça proteção e provisão, não. Não é só algo cultural.
é algo biológico também, que é o processo chamado de seleção sexual. Ou seja, as mulheres que buscavam parceiros que ofereciam proteção e provisão, elas deixavam mais descendentes, e as suas filhas herdavam essas mesmas tendências. Assim, essa atração por proteção e provisão, por força, status, liderança e estabilidade não é aprendida, é evolutiva. E mesmo que hoje em dia as mulheres não precisem de um homem para oferecer proteção e provisão para elas, a epigenética mostra que traços de comportamento são transmitidos intergeracionalmente, né? Então, para quem não sabe como é que funciona a epigenética, é assim que a gente explica o susto, né? Por que você se assusta? Alguém te ensinou que você deve se assustar quando você ouve um barulho alto? Ninguém te ensinou isso, mas já tá na nossa genética, é algo que acontece instintivamente. Antigamente, se a gente se deparava com um predador, né? Normalmente com um barulho muito alto, com um rugido de um leão, de um tigre, a gente gritava. A gente gritava para alertar o grupo e assim o grupo conseguia sobreviver, né? Todo mundo ficava alertado e a gente conseguia sobreviver. Então é por isso que hoje em dia, quando você ouve um barulho muito alto, quando você vê alguém repentinamente na sua frente assim, você vai se assustar e provavelmente até gritar, porque é algo instintivo, é algo epigenético, tá na nossa genética. Foi passado para nós intergeracionalmente e não tem como você evitar isso. É instintivo. Se você ouvir um barulho muito alto ou você vê algo repentino na sua frente, um movimento, né, um vulto, você vai se assustar. E as mulheres também, instintivamente, elas se atraem por homens que oferecem proteção e provisão. Por mais que hoje em dia elas não precisem de um homem para isso, né? Então, durante milênios, o cérebro feminino foi condicionado a associar segurança e estabilidade ao valor de um parceiro. Então, sempre que ela ia se relacionar, ela considerava esses pontos, né? Será que esse cara vai conseguir me proteger? Ele vai conseguir me prover? E isso foi gerando essas marcas epigenéticas que as influencia até hoje. Essas marcas epigenéticas, elas geram no sistema hormonal da mulher e no sistema de recompensa hormônios como a dopamina, a ocitocina e a serotonina. Sempre que elas veem um homem que consegue prover, né? Um homem forte, confiante, dominante e estável, né? Essas características de homem provedor e protetor ativa essas memórias nessas marcas epigenéticas e libera sensações boas nelas que elas nem entendem. Já um homem fraco, dependente, que é emocionalmente instável, esse homem ativa gatilhos de repulsa e insegurança. E esse era um instinto moldado pela sobrevivência. Então elas escolhiam parceiros mais fortes fisicamente, né, com porte físico, e essas que escolhiam esses parceiros mais fortes sobreviviam, enquanto as outras desapareciam. E geração após geração, esse instinto se fixou no DNA da mulher, né? Mas hoje em dia o mundo mudou muito. Não existe mais tigres dente de sabre, não existe mais leão tentando caçar a mulher. Hoje o maior predador da mulher se tornou o próprio homem. E hoje nós já temos um sistema que combate isso, né? Nós temos sistemas de leis, o Estado, a polícia. Então, em teoria, a mulher já não tem nenhum predador. Então ela não precisa mais de proteção. E o Estado, ele financia a mulher também. A mulher já nasce em uma sociedade e um Estado em que tudo já está provido. Segurança pública, a herança familiar que ela recebe, empregos acessíveis, auxílios, pensões, direitos. As mulheres têm tudo. Elas já são providas e seguradas, né? Elas já têm proteção e provisão. Então por que muitas mulheres hoje em dia, nesse contexto de abundância e conforto, por que elas se atraem por cantores de K-pop, que são magros, delicados, têm traços mais suaves, e elas não mais se atraem por aquele ogro, né? Aquele guerreiro, aquele cara gigante, ogro, um maromba, elas não se atraem para esse cara mais. Mas por quê? A resposta disso é simples, mas profunda. A natureza se adapta. A gente chegou num ponto da civilização, num ponto da raça humana, que na visão da natureza a quantidade já não importa mais. A gente já se reproduziu o suficiente, a raça humana já se provou que ela consegue sobreviver. E agora o instinto, ele muda o foco. Não é mais a quantidade, quanto mais filhos melhor, quanto mais filhos, mais chance deles sobreviverem e da espécie continuar viva. Não, o foco da natureza não é mais esse. Agora o foco é a qualidade genética, traços raros diferenciados, inteligência, criatividade e magnetismo. E é sobre isso que eu quero falar, sobre o que realmente faz uma mulher desejar um homem hoje em dia. E eu criei uma definição que eu chamo de tríade das tríades. É uma verdadeira anatomia da atração. É uma teoria que busca de fato tentar entender como que funciona a atração. Então são 3 tríades: a tríade Red Pill, a tríade psicológica e a tríade feminina. Bom, se você conhece da Red Pill, talvez você lembre que eles definiam, né, a atração ela funcionava pelo dinheiro, fortes emoções e aparência. Então muitos canais aqui no Brasil costumavam falar que existiam, né, essas 3 formas de atração: dinheiro, fortes emoções e aparência. Muitos canais definiam, né, e falavam que existia a atração genuína e a atração negociada.
A atração negociada é o dinheiro, é quando a mulher se atrai pelo dinheiro do homem. Já a atração genuína é quando o homem não precisa oferecer nada, né? Porque o próprio valor já tá nele, não tá no dinheiro que ele pode oferecer. Então se o cara tem um shape, tem um rosto bonito, tem a aparência, ele consegue atrair uma mulher de forma genuína, né? E como que você explica um cara que não tem nem aparência, nem shape e nem dinheiro? Como que você explica ele tá pegando um monte de mulher? Aí eles chamavam de fortes emoções. Então vamos destrinchar cada um aqui. E primeiramente vai o dinheiro, né? Se você quiser atrair uma mulher pelo dinheiro, que seria a atração negociada, né? 5% dos brasileiros ganham até 10 mil reais. E o 1% mais rico ganha em torno ali de 28 mil reais. Enquanto 90% ganha uma renda inferior a 3.400 reais. Essa é uma pesquisa de 2021. Então, se você ganha 10 mil, se você faz parte desses 5%, você já se destaca. Você já consegue ali se relacionar com grande parte das mulheres. Mulheres que são CLT, que estão fazendo faculdade ainda, né, de psicologia. Fazendo alguma faculdade assim mais comum e não ganha tão bem. Você já vai se destacar com elas. Agora, se você tá no 1%, que ganha uns 28, quase 30 mil reais, aí você já se destaca com todas as mulheres. Praticamente todas as mulheres vai se atrair por você, né? Vai querer se relacionar com você nessa atração negociada, né? Quem que não vai querer casar com um cara que ganha isso? Entende? E aí você já vai se destacar com mulheres da medicina, mulheres que já herdaram alguma coisa, já herdaram algum tipo de patrimônio. E se você ganhar mais de 100 mil reais, aí você tá no topo. Aí é realmente qualquer mulher, você consegue atrair a maioria das mulheres, 99,9% das brasileiras. Então se você quer dominar essa arte aí, da arte da atração negociada, é só você ganhar esses salários aí, né? Ou se você quer atrair alguém pela negociação, né, pelo seu dinheiro, é mais ou menos isso que você tem que ter em mente. E agora tem o shape, né, a aparência, que seria a atração mais genuína. Quando você tem essa atração genuína, você já não precisa ter dinheiro, você não precisa ter carro, não precisa sair para um lugar muito caro. Normalmente a mulher já vai querer sair para sua casa. Depende, né? Depende muito. Mas você não precisa oferecer muita coisa, entende? Você já tem aparência ou um shape e a mulher quiser sair com você por causa disso, já seria uma atração mais genuína, já seria algo mais saudável, né? Então, para a maioria dos homens, existem essas duas formas de atração, né? Que é a atração negociada e a atração genuína. E também tem as fortes emoções. Se você não tem nem dinheiro, e nem shape, e nem aparência, né? Provavelmente você tem fortes emoções. Você sai com mulheres, né? E fortes emoções normalmente são aqueles homens que são criminosos, né? Normalmente golpistas, Zé Droguinha. São homens que oferecem experiências únicas, né? São homens imprevisíveis. Homens que têm traços de psicopatia, de maquiavelismo e de narcisismo. Então, essa tríade é uma tríade muito boa. Você entende, né, a atração por essa tríade, você já consegue ter uma grande compreensão, né? Eu diria que 30% da compreensão de como que funciona a atração. Então a Red Pill, ela ensina muito bem isso, né? Pô, dinheiro, fortes emoções e shape. A Red Pill define muito bem a atração por meio dessa tríade, mas também existe uma outra tríade, que é a tríade que eu acabei de citar: maquiavelismo, narcisismo e psicopatia. Bom, as mulheres, elas se atraem por dinheiro, é uma atração negociada, né? Pela aparência, pelo seu shape, né, que já é uma atração ali mais genuína, e também tem as fortes emoções, que se resume nessa tríade: maquiavelismo, narcisismo e psicopatia. Isso porque a maioria dos homens são bobos emocionalmente, né, são burros. Então entenda que muitos homens são fracos emocionalmente. É difícil para as mulheres entenderem isso, né, porque esses homens são invisíveis para elas, elas só conseguem ver os caras mais destacados, e esses caras não são bobos, mas a maioria, 99% dos homens, são bobos, são burros emocionalmente. Eu diria que eles são muito inocentes. Eu era muito inocente, eu era muito apaixonado, e eu sei que muitos homens são assim. Nós somos condicionados a serem assim, né? Essa cultura do romantismo, do cavalheirismo, né? Então o que eu quero ensinar aqui para vocês é algo saudável. Não é para você virar um psicopata, nem um narcisista e nem um maquiavélico. Quero que você entenda que traços dessa personalidade são bons quando se trata de atrair mulheres, né? As mulheres, pessoal, querendo ou não, elas se atraem pelo mal. Já é algo muito discutido e muito falado, e pela natureza elas se atraem pelo mau indivíduo, né? Pelo mau elemento. Isso porque esses homens são vistos como mais fortes, né? São homens que levam vantagem. As mulheres, elas gostam de homens desenrolados, que não são passados para trás. Elas preferem estar com um criminoso que passa os outros para trás do que estar com um cara inocente que faz tudo certinho, que nunca passou ninguém para trás. Elas veem esse homem, esse mau elemento, como mais atraente, como mais forte, como mais poderoso. Então não tem nada de errado com isso. Quero que você entenda isso
para você pegar alguns traços dessas personalidades e trazer para você, trazer para o seu relacionamento, trazer para sua personalidade, para você atrair mulher, para você conseguir ali ter uma atração mais genuína. Então, seja maquiavélico no sentido de ser mais rígido, no sentido de que os fins justificam os meios, né? No sentido de você fazer o que tem que ser feito. É para você deixar de ser um bananão. Por exemplo, quando você tiver uma filha, vai dar o horário dela dormir, ela vai estar brincando e você vai ter que ser homem, você vai ter que tomar uma atitude mais racional, você vai ter que ser maquiavélico. Você vai ter que tirar o brinquedo da criança ali para ela ir dormir. Ela não vai gostar disso, ela vai ficar com raiva de você, mas é o horário da sua filha dormir. Então você tem que tirar o brinquedo ali da sua filha, do seu filho. Seja mais maquiavélico, mais disciplinado. Faça o que tem que ser feito. Você tem que ter confiança, tem que saber mandar. Porque ela precisa começar a te ver como um bom pai, né? Como um futuro homem para os filhos dela. Então você tem que ser mais maquiavélico, mais pragmático. Claro que é só um exemplo, né? Mas entenda, pegue esses traços maquiavélicos, traga de um jeito saudável para sua personalidade. Vamos falar sobre a dificuldade de namorar um cara banana. Ele não te maltrata, ele não grita contigo, ele não te trai, mas ele não tem atitude alguma. Então tu vira a gerente do relacionamento. Tu precisa pensar, conduzir, fazer, tomar a frente, porque se depender dele, nada acontece. Quando o homem não faz, alguém tem que fazer. E aí a mulher acaba tendo que fazer o que ele não faz dentro de casa. E aí a mulher fica brava, irritada, estressada, e ela olha para aquele cara banana, inútil, e não sente nem desejo mais, não sente atração, ela não sente admiração, não sente respeito por ele, porque ele simplesmente tá nulo dentro do relacionamento. E o narcisismo é sobre você ter uma autoestima impecável. Porque, como eu disse, a maioria dos homens são frouxos, são bobos, são burros emocionalmente. E muitos homens têm uma péssima autoestima. Então traga um pouco de narcisismo para sua personalidade. Se vista bem, né? Comece a ligar para sua aparência, arruma o cabelo. Você precisa ser uma pessoa que se cuida, que sabe o seu valor. Você precisa ter uma autoestima. Então traga traços narcisistas para sua personalidade. E eu quero que você traga alguns traços de psicopatia, de você ser mais racional, de você guiar a sua mulher pro racional, né? De você ensinar as coisas pro melhor dela, né? Pro bem dela. De você não ficar caindo no choro da mulher, né? Porque pro homem, o choro é algo muito mais pesado, é algo muito mais simbólico. Já as mulheres, elas choram muito mais facilmente que o homem, isso daí é científico. Então quando uma mulher tá chorando, é muito diferente do homem chorar. Então não é pra você ficar triste com ela, não é pra você ser um bebê chorão, entende? Ela quer um homem racional ali, falando pra ela que não, amor, vai ficar tudo bem. Você ser esse homem, né? Essa figura de autoridade, essa figura de força para ela. Como eu disse, não é para você ser um psicopata, porque psicopata não entende as emoções. É para você pegar um traço racional da psicopatia, de você não ficar ligando pro choro, né? E saber entender aquela situação, saber guiar ela, entende? E mesmo que ela fale que ela quer que você se abra, né? Ela quer que você chore na frente dela, não precisa ter vergonha. Isso daí é papo da sociedade. A sociedade ensina que os homens têm que chorar, não, o homem chora assim. Ensina, né, coisas progressistas, esquerdismo. Mas aí você vai ver, de fato, as mulheres odeiam esquerdomachos, né? Ninguém se relaciona com esquerdomacho. Elas preferem homens machistas. E essa coisa da sociedade eu vou ensinar em outra aula também, aqui no YouTube mesmo, onde eu vou quebrar a Matrix do matrimônio e eu vou falar sobre a sociedade feminista em que a gente vive, né? Mas por enquanto eu quero que você entenda que você pegar alguns traços da psicopatia, do narcisismo e do maquiavelismo é bom pra você, porque isso te ensina a lidar com as mulheres. E quem ensina muito bem isso, né? Quem ensina como lidar com as mulheres é o Nessa Hanlita. Ele nos ensina que o homem, ele evoluiu fisicamente, né? Ele tem um porte físico muito maior do que o da mulher, ele tem mais força no geral, mas as mulheres, elas se desenvolveram emocionalmente. Então elas são muito mais manipuladoras. Elas têm muito mais artimanhas, né? Elas dominam esse campo aí dos joguinhos emocionais. Elas sabem fazer você passar por infernos emocionais. Elas sabem fazer um caos dialógico, né? Ela começa a te confundir falando um monte de coisa. As mulheres dominam essa arte, né? E o Nessa Hanlita, ele ensina tudo isso. Ele praticamente fundou a Red Pill no Brasil. Pra quem não sabe, ele simplesmente surgiu, soltou todos os livros deles aí em fóruns nos anos 2000 aí na internet, jogou os livros deles lá de graça com esse pseudônimo, né, de Nessa Hanlita. Ele nunca revelou a identidade dele, ninguém sabe quem ele é, e ele simplesmente sumiu. E como eu sei que você dificilmente vai ler os livros dele, eu vou trazer lá na Neo Academy, que é a área de membros do canal. Então lá na Neo Academy eu vou fazer algumas aulas dissecando as obras de Nessa Hanlita. E lá eu vou te ensinar tudo o que ele ensina em seus livros. Então se você quer desenvolver esses traços, né,
de um jeito saudável. Se você quer aprender sobre a psique feminina, aguardem lá as aulas da Neo Academy, onde eu vou ensinar vocês a desenvolver esses traços de personalidade, dominar a guerra da paixão, como diria o Nessan Halita. Então, para você que é Red Pill, que já leu os livros dele, eu vou trazer um compilado lá das melhores partes. Vai ser muito interessante. Então, você já entendeu duas tríades, né? Dinheiro, fortes emoções e aparência. E agora você entendeu o maquiavelismo, narcisismo e psicopatia. Para você pegar alguns traços dessas personalidades, né? Para você conseguir atrair as mulheres. Porque, como eu disse, querendo ou não, as mulheres elas se atraem por alguns traços dessas personalidades. Muitas vezes as mulheres escolhem se relacionar com esses piores homens, né? E entenda que não há nada de errado em gostar disso. Você, mulher que tá ouvindo isso, entenda. É algo do ser humano. É como se fosse o complexo de Édipo do Freud, em que ele falava que os homens, eles buscam se relacionar com mulheres que tenham traços da mãe deles, né? Então, as mulheres também. Elas buscam se relacionar com homens que têm traços do pai dela. E uma coisa é você gostar de traços, entende? É você gostar de traços da sua mãe, traços do seu pai. Outra coisa é você se relacionar com seu pai ou com a sua mãe, entende? É o complexo de Édipo. Então, uma coisa é você se relacionar com um psicopata, com um maquiavélico, com um narcisista. Não vai ser legal. Mas se você se relacionar com alguém que tem traços desses distúrbios, né, você pode saciar aí esse instinto. Você pode ter um relacionamento mais saudável, em que você se atraia mais pelo seu parceiro, né? Você que é mulher. E se você é homem, você pode atrair sua mulher dessa forma mais saudável. Enfim, essa foi a tríade psicológica. E agora nós temos a tríade feminina. O que é a tríade feminina? Bom, se você for perguntar pra mulher o homem ideal, elas vão dizer alto, sombrio e bonito. Isso ficou muito famoso lá na gringa, né? Porque sempre que tinham esses vídeos de entrevistas em que, qual que é o tipo de homem que você gosta? As mulheres sempre respondiam tall, dark and handsome. Alto, sombrio e bonito. Então, o que elas querem dizer com alto, sombrio e bonito? Bom, a altura ideal, segundo estudos, é 1,84. Mas acima de 1,70 você já é maior que 90% das mulheres. Sendo assim, muitas mulheres já te acham atraente se você for maior do que elas. E um estudo mostra que as mulheres preferem homens que tenham 15 centímetros maiores do que ela, né? Então, se você for 15 centímetros maior do que a sua mulher, já tá perfeito. É mais do que o suficiente. Então, dependendo de onde você tá, né? A média de altura muda. Aqui no Brasil, a média de altura das mulheres é 1,60 e as dos homens 1,75. Então, se você tiver 1,75, você já é atraente para a maioria das mulheres aqui no Brasil. Agora, se você for para países nórdicos, a média de altura lá é muito maior. As mulheres lá medem 1,70 e os homens 1,80. Então você vai ter que medir muito mais, entende? E também é por isso que muitos gringos eles vão para o Japão, para a China, para países asiáticos, porque a média de altura lá é muito menor, é de 1,50, 1,55 das mulheres. Então, se você tiver 1,70, você já é muito alto lá. E se você for muito baixo, tiver menos de 1,70, é só você usar palmilha, usar tênis, né? Qualquer tênis aí hoje em dia, Air Force, Air Max, eles têm mais de 3 centímetros. E se você usar uma palmilha que aumenta o tamanho, você pode chegar ali nos 1,70, 1,75 e já pode acabar com a sua insegurança. E não é pra você se sentir envergonhado. As mulheres, elas usam maquiagem, elas fingem ter algo que elas não têm. Então não tenha vergonha de usar a palmilha que aumenta o tamanho se você for baixo. Mas e quando você tirar o tênis e ela perceber? Aí, se ela viu você tirar o tênis, quer dizer que você já tá com ela, então não precisa se envergonhar. Agora, dark, né? O que é o sombrio? O que elas querem dizer com um homem sombrio, né? Elas querem um homem alto, sombrio e bonito. O que seria esse sombrio? Bom, uma verdade dolorosa é que as mulheres não gostam de homens loiros, né? Elas acham bebês loiros bonitos, mas homens loiros para se relacionar, elas não acham tão atraente. Isso no geral. E como eu falei, da altura, né, que depende do lugar que você tá, tem lugar que homens loiros são vistos como mais bonitos. E tem lugares, na maioria dos casos, que eles são vistos como piores, né? Porque, no geral, tem estudos que mostram se tiver duas pessoas com a mesma aparência, o mesmo rosto, só que uma for loira e a outra tiver cabelos pretos, a mulher vai preferir o que tem cabelos pretos. Ou seja, o que elas querem dizer com sombrio são sobrancelhas e cabelos pretos, né? Mais escuros, de tons escuros. O padrão preferido delas é o padrão caucasiano, que são cabelos escuros, pele clara e olhos claros. Então entenda que no geral a etnia que mais atrai as mulheres é o padrão caucasiano. Elas se atraem por homens que têm pele clara, cabelos de tons escuros e olhos claros, né? E isso é o que elas querem dizer com sombrio. E agora, o que elas querem dizer com bonito? Como é que a gente define a beleza facial, né? Essa parte é o Looks Maxim. Pra você que veio do Reels, do TikTok
e ver esse pessoal aí se achando bonitão, né? Fazendo pose, usando um monte de filtro, falando que é LuxMaxer. Esses vídeos de ensinando, faça isso aqui com seus olhos, faça guachá, que não sei o que você vai ficar com um rosto mais bonito. Eu quero que você esqueça tudo isso, porque o LuxMaxing que eu vou te ensinar é uma aula de biologia humana avançada. Para quem não sabe, o LuxMaxing, né? Ele se baseia num padrão de beleza chamado PSL-God. E quem possuem certos traços se enquadram nesse padrão PSL. Então tem todo um estudo ali de beleza, de harmonia facial por trás de uma pessoa bonita. E a gente pode dividir em lower third, né? O terço inferior, o mid third, o terço médio e o upper third, o terço de cima, né? Vai estar aparecendo aí na imagem para vocês. E lá na Neo Academy também eu vou fazer uma aula avançada sobre a biologia humana, sobre o luquismo, o LuxMaxing. Então, novamente, se você quiser o avançado, o conteúdo prático de verdade, eu ofereço lá na Neo Academy, que é a área de membros do canal. Você se interessa por esses assuntos, quer se aprofundar e quer fazer a prática, né? Quer colocar esse conteúdo em prática, eu recomendo que você assine a Neo Academy. Mas o básico você já entendeu, né? O bonito para as mulheres é esse padrão PSL. Então, nós fechamos essa tríade, a tríade feminina, que é o Tall, Dark and Handsome, alto, sombrio e bonito. Então, entendendo essas três tríades, a gente consegue chegar na tríade suprema. Primeiro você entendeu o instinto da mulher. Instintivamente, a mulher ela busca proteção e provisão. E traços que remetem, né, a essas características se tornam atraentes instintivamente. Por mais que a mulher nem perceba, ela se atrai por ombros largos, homens mais altos, né, homens que são provedores. Mas hoje em dia, isso não é tão levado em conta. E as mulheres elas já são providas e protegidas pelo Estado, pelo sistema, pela sociedade em que a gente vive. E aí a gente estudou três definições, né? Três tríades. A tríade das tríades, que é dinheiro, fortes emoções e shape. Você entendeu a teoria ali dos Red Pill, que tem a atração negociada e tem a atração genuína. Então, se você tiver dinheiro, você vai ter uma atração negociada. Se você tiver aparência ou shape, você vai ter uma atração mais genuína. E se você não tem nenhum dos dois, provavelmente você é desenrolado, ou você é criminoso e você tem imprevisibilidade. Você consegue oferecer experiências únicas. Então você entende que a atração pode ser definida como uma atração genuína e negociada, né? Se você oferecer dinheiro, é negociada. E se ela se atrair pelo que você é ou pelo que você representa ser, já é algo mais genuíno. E nós temos também a tríade sinistra, né? A tríade psicológica, que é o maquiavelismo, narcisismo e psicopatia. Você entendeu que pegar alguns traços dessas personalidades, né, desses distúrbios, podem ser muito bons, muito eficazes, podem fazer com que você atraia uma mulher. E caso você queira desenvolver esses traços, lá na Neo Academy a gente vai dissecar as obras de Nessan Lita, que é um escritor que aborda todos esses assuntos de como lidar com mulheres. Ele te ensina sobre a psique feminina, né? Sobre a psique feminina. E a última tríade é a tríade feminina, né? Tall, Dark and Handsome, alto, sombrio e bonito. A tríade que as mulheres mesmas definem como o homem atraente. Então, se você for alto, tiver cabelos de tons escuros, né, fazer parte desse padrão caucasiano, tiver olhos claros, ou não, nem precisa, só de você for alto e tiver cabelos de tons escuros, já funciona também, se você for bonito, né? Então eu vou estar deixando alguns exemplos aí passando para vocês terem noção do que eu tô falando, e eu quero que você entenda que essas três tríades se resumem na tríade suprema. E a primeira coisa da tríade suprema é a beleza. A sua aparência, ela conta muito. E eu vou te ensinar o luquismo. Eu vou te ensinar, vou fazer uma aula lá na Neo Academy para você aprender sobre o PSL-God. Como é que você muda a sua aparência? Você pode mudar a sua aparência. A altura é realmente muito difícil mudar, mas a aparência, ela é muito mais fácil de mudar. E lá na Neo Academy eu vou ensinar isso para vocês. E para você causar fortes emoções, para você desenvolver, né, esses traços de psicopatia, maquiavelismo e narcisismo de um jeito saudável, eu também vou ensinar vocês lá na Neo Academy, dissecando as obras de Nessan Lita. Então, pessoal, se você quer entender essa tríade sinistra, se você quer aplicar esses conceitos, lá na Neo Academy eu vou ensinar vocês a desenvolver a aparência de vocês, né, com o luquismo, com o LuxMaxing, com essa aula de biologia avançada, e eu vou ensinar vocês, por meio das obras de Nessan Lita, eu vou ensinar vocês a como que você desenvolve esses traços maquiavélicos, psicopatas e narcisistas de um jeito saudável. Então, se você quer desenvolver a sua aparência para você atrair as mulheres e a sua personalidade para você manter elas, eu te vejo lá na Neo Academy. E bom, para finalizar o vídeo, eu quero deixar claro aqui que eu não quero nenhum extremista aqui no canal. Tem muita gente que
acha que a aparência dela é o motivo da vida dela, né? Muita gente aí nova, né? Muita gente jovem que acha que o looks maxing é tudo, né? Não, sua aparência é tudo que importa e o resto foda-se, né? It's over, brutal. Tem gente aí red pill, extremista, e acha que as mulheres é o motivo do fracasso da vida deles, né? O cara nem tem uma vida ainda, nem desenvolveu uma vida e quer ficar culpando os outros. Normalmente isso é muito de jovem. Se você for muito novo, for imaturo e não sabe entender as coisas sem ad hominem, sem ficar criando ideologias, né? Meu conteúdo não é pra você. Aqui eu não faço conteúdo extremista, eu não faço parte de nenhum grupo. E esse canal e a área de membros é pra pessoas que querem se desenvolver. Não é pra gente imatura e não tem nenhum sentido de vida e quer ficar espalhando ódio por aí, não. Então, se você não é assim, eu te vejo lá na Neo Academy e até o próximo vídeo.